Exercício 18. Um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira rapidamente em torno de si mesma e emite um feixe de rádio, do mesmo modo como um farol emite um feixe luminoso. Recebemos na Terra um pulso de rádio para cada revolução da estrela. Então, é só para ficar claro aqui o exercício, né? Você tem uma estrela aqui, que é chamada que a gente chama de pulsar, é uma estrela de nêutrons, e ela emite aqui, ó, como se fosse um farol, ela emite radiação aqui, ó, assim, tá? E aí, nós estamos observando aqui, ó, quando ela dá um giro, tá? Vamos supor que ela dê um giro aqui em torno desse ponto, ó. A gente vai vendo esse farol fazendo isso. Ele vai dando uma volta aqui até chegar de novo nesse ponto, certo? É isso que ele está falando. Então parece um farol emitindo luz. Perfeito. Só para a gente entender o que está acontecendo. O período de rotação de um pulsar é determinado medindo o intervalo de tempo entre os pulsos, né? Então você vai medir o intervalo de tempo entre os pulsos para poder descobrir o período, o tempo que ele demorou para dar uma volta. O pulsar da nebulosa do Caranguejo tem um período de rotação de 0,033 segundos e que está aumentando a uma taxa de 1,26 vezes 10 a menos 5 segundos por ano. Essa informação é importante. O que ele está falando é que o período, a gente mediu o período agora, só que o período é algo que depende do tempo, é uma função do tempo, tá? Então, à medida que vão passando os anos, o período vai mudando do pulsar. A pergunta é, no item A, qual é a aceleração angular alfa do pulsar? Se alfa se mantiver constante, daqui a quantos anos o pulsar vai parar, né, vai parar de girar? E C, o pulsar foi criado pela explosão de uma supernova observada no ano de 1054. Supondo que a aceleração alfa se manteve constante, determine o período logo após a explosão. Então, beleza. O que eu vou fazer no item A? Bom, você concorda comigo que se eu pegar o ômega, a definição de ômega é o quê? É a variação do ângulo sobre o tempo, não é? Essa é a definição do que é um ômega. Eu vou pensar em uma volta. Se eu pensar em uma volta, ele dá um giro de 360 graus, que em radianos equivale a 2π. E isso acontece num período t. Ok? Então, o que, que a gente tem? O ômega é 2π sobre o período. Só que esse período aqui a gente já viu que é função do tempo. Então, quando eu pegar e calcular a aceleração angular, eu vou fazer o quê? Vou pegar a derivada de ômega dt. Porque eu quero pegar um instante infinitesimal, quero saber como isso varia infinitesimalmente, tá? Então fica a derivada dt de 2π sobre o período, ok? Fazendo isso, a gente descobre que o alfa, que é a aceleração angular, bom, vou derivar aqui, ó, o 2π sai da derivada, e o que eu tenho que fazer aqui, ó, a derivada em função do tempo de t elevado a menos 1, tá? Vou colocar assim para ficar mais fácil. Então, fazendo essa derivada aqui, que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que o alfa é 2π. Aí eu uso a regra do tombo aqui, né? Ó, vai cair um sinal de menos. Tem que subtrair aqui, então vai ficar t elevado a vai ficar t menos 2, então passo para baixo aqui. É 2π sobre t quadrado. E a derivada de t por ΔTzinho. Perfeito? Então achamos aqui, ó, como que a aceleração angular varia em função do período. Perfeito? Bom, agora a gente já pode calcular o alfa, porque ele deu essas informações. Ó. A gente tem que o alfa é menos 2π sobre o período, que a gente está medindo atualmente, do pulsar, que é 0,033. Tá? Perceba que aqui ó, vai ficar radianos, e aqui é 0,03 segundos ao quadrado. Ó. Tudo isso ao quadrado, tá? Então aqui já está na unidade. Estou mostrando isso por causa de um fator. Ó. Essa variação do período ao longo do tempo para o pulsar ele deu. É 1,26 vezes 10 a menos 5 segundos por ano. 1,26 vezes 10 a menos 5 segundos por ano. Só que eu não posso deixar assim, né? Porque senão vai ficar na unidade que eu não quero. Eu quero radianos por segundo ao quadrado, que já está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse ano em segundos. Porque eu vou poder cortar. Então eu coloco um ano aqui em cima, ó. Que aí eu corto o ano com ano.
Só que eu não posso fazer isso de forma gratuita, assim, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui quantos segundos equivale no ano. Então, eu pego 365 dias, multiplico por 24 horas e multiplico por 3.600 segundos. Aí ano vai cortar com ano, segundo vai cortar com segundo, e eu fico só com radiano por segundo ao quadrado, que é o valor de alfa, que eu já calculei aqui pra gente. Vai dar aproximadamente, tá, pessoal? Menos 2,3 vezes 10 a menos 9 radianos por segundo ao quadrado. Pode ter uma mudança aqui do valor, dependendo da aproximação que você faz aqui da quantidade de segundos em um ano. Por exemplo, alguns autores vão usar 365,25 e assim por diante. Questão de arredondamento, tá, pessoal? Isso não é importante, importante é o conceito, a ideia. Então, achei aqui o alfa. Ótimo, vamos para o item B. No item B, ele quer saber o seguinte: se alfa se mantiver constante, esse alfa aqui, de quantos anos o pulsar vai parar de girar? Então, ó, já é uma dica no item B que o alfa que você vai encontrar é negativo. Por que o alfa é negativo, né? Basta você pensar, ó, o período está aumentando, ó. Está aumentando a uma taxa de 1,26 vezes 10 a menos 5 segundos a cada ano. Então, se o período está aumentando, é porque o pulsar está freando, né? Porque cada vez mais demora para ele dar uma volta em torno de si mesmo. Por isso que o alfa deu negativo. Mas tudo bem. Como que eu vou calcular o quanto tempo, que é isso que ele quer saber, né? Se o alfa se mantiver constante, daqui a quantos anos o pulsar vai parar de girar? Então eu faço a seguinte expressão. Uso ômega igual a ômega zero mais alfa vezes t. Ok? Que é o VVOAT, né? Se eu pegar V igual a V0 mais AT, é a equação para o movimento linear. Aí a angular, o que eu faço? Eu troco o V pelo ômega, que é angular, e o A pelo alfa. Perfeito? Então, colocando aqui só para lembrar. A gente faz essa relação para facilitar, tá? Então, o que vai ser o ômega? Eu quero que no final ele pare. Então, tem que ser zero. O que é o ômega inicial? O ômega inicial a gente pode calcular, porque é 2π sobre o período que ele deu, ó. 0,033 segundos. Isso quando a gente mediu inicialmente. Ok? 0,033. Mais, que aí eu já vou trocar por menos aqui, por causa o alfa é negativo. Então vai ficar menos 2,3 vezes 10 a menos 9. E o tempo, que é o que eu quero saber. Quanto tempo ele demora para chegar, para ir desse ômega zero até o valor nulo do ômega. Perfeito? Então eu descubro que o tempo será, passo aqui para outro lado, para esse lado, né? Vai ficar positivo, depois passo dividindo. Vai ficar 2π dividido por 0,033 vezes 2,3 vezes 10 a menos 9. Fazendo essa conta, você vai encontrar um tempo, eu já fiz aqui para adiantar para a gente, de 8,3 vezes 10 a décimas segundos, tá? Aí você pode fazer o mesmo truque que eu fiz aqui, ó, para transformar em anos. Então, que ele pediu em ano, né? Eu vou colocar segundo embaixo para poder cortar aqui e coloco o ano em cima. Eu sei que um ano, aí repete aqui, ó, 365 vezes 24 horas vezes 3.600 segundos, que uma hora tem 3.600 segundos, tá? Corto segundo com segundo, eu vou obter a resposta em ano. Fazendo essa continha aqui vai dar aproximadamente, tá? 2,6 vezes 10 ao cubo anos, tá? Então, quase 2,5 anos, né? 2.500 anos. Perfeito? Achamos o item B. Vamos para o item C. No item C, ele quer saber qual é a velocidade desse pulsar, o período, né, do pulsar, ó, quando ele foi criado, que foi em 1054. A gente tem o valor do ômega, do período, na verdade, né, e, portanto, do ômega, atualmente. E aí, atualmente, é meio complicado. Aqui no livro ele não fala quando foi medido, tá? Então, vamos
Vamos assumir que seja exatamente na data que a gente está. No momento da gravação desse vídeo, é 2023. Se você ver esse vídeo no futuro, você vai fazer o ajuste correspondente, tá? Então vamos lá. Vou usar de novo aqui ômega igual a ômega zero mais alfa vezes t. Então, o ômega final, só que aí que tem um detalhe. Tem algumas maneiras de resolver esse exercício, mas eu acho que essa aqui fica mais fácil. O ômega final, eu vou ir para o passado, tá? Então, vou colocar um ômega final aqui como se estivesse no passado. Já vou ajustar isso, você vai entender. O ômega zero é 2π sobre 0,33. 2π sobre o que ele mediu atualmente, 0,033. Aqui o alfa é negativo, tem uma desaceleração que a gente já calculou, que é 2,3 vezes 10 a menos 9 radianos por segundo ao quadrado. E qual o tempo que você vai substituir aqui, né? Agora você tem que tomar cuidado, porque se eu coloquei o ômega zero com o ômega que eu estou medindo agora, e ele disse que o pulsar nasceu no passado, então eu vou colocar um tempo negativo, que eu quero caminhar pro negativo, tá? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu levar mais para cá. Vai ficar menos o ano que eu estou, que é 2023, menos o ano que o pulsar foi descoberto, que é 1054, tá? Só que isso daqui tá em ano, né? Tudo bem, porque eu sei que um ano é 365 dias, vezes 24 horas, vezes 3.600 segundos. Perfeito? Maravilha. Ótimo. Prontinho. Agora é só calcular. O que vai ser o ômega? 2π dividido por 0,033 dá aproximadamente 190, velho. E esse daqui vai dar positivo quando eu multiplicar. Então fique atento com a resposta, porque se você encontrasse o valor negativo, não teria sentido, né? Aqui. Por que não teria sentido? Porque se eu estou indo para o passado, o ômega dele tem que ser maior, ok? Porque ele está freando. Lembra disso. Então vai ficar assim, ó, mais. Vamos fazer essa conta. 2,3 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 2023 menos 1054 vezes 365 vezes 24 vezes 3.600. Dá aproximadamente 70 aí. Então a gente descobre que o ômega, quando o pulsar nasceu, é 190 mais 70, que dá 260 radianos por segundo. Lembrando que essa resposta vai ser ajustada de acordo com o ano que você está vendo esse vídeo, tá? Ou se quiser, você pode usar também o ano que o livro foi publicado. Não tem problema, tá? Que aí faz até mais sentido, eu acho. É isso. Qualquer dúvida, pessoal, é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Abraços e até mais.